Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Wanda, a Luzia, minha cunhada, me pediu que contribuísse com o trabalho que vocês vão apresentar, falando sobre a síndrome de burnout, porque eu fui acometida com essa doença. Sobre a questão do diagnóstico, é complicado pelo seguinte: vários sintomas que você tem confundem muito com depressão, com síndrome do pânico, com transtorno bipolar e essas doenças emocionais, psicossomáticas, assim, sabe? Quando eu fui a primeira vez no médico, foi em abril do ano passado, eu disse para ele que eu tinha depressão e que eu estava mal, mas aí eu comentei com ele que eu estava lenta, muito lenta, porque na verdade eu fui ao médico porque eu fui terminar um planejamento e faltava 3 atividades para eu colocar, coisas simples. Eu já estava com 23 anos de sala de aula, sempre trabalhando com alfabetização, e eu comecei às 8h30 e era 11 horas e eu estava na primeira atividade ainda. E aí ele me afastou por 30 dias. E na minha cabeça eu pensei assim, vou colocar em dia, né, tudo que eu tô atrasado da escola, aproveitar esses dias de licença. Só que quando eu fui mexer nas coisas da escola, eu não conseguia, eu sentia mal, e aí eu guardava os livros, aí eu tentava fazer outra coisa, também não deu certo, nem as coisas que eu mais gostava de fazer. Eu tenho um irmão que mora aqui e a minha cunhada também é professora. E aí, conversando com ela, eu disse que parecia que eu estava com síndrome de pânico. Aí ela falou assim, mas é só do trabalho? Aí eu falei que sim, né? E aí ela me fez lembrar que nós fomos numa capacitação uma vez, onde teve uma palestra sobre a síndrome de burnout, e que é um pânico, mas é um pânico exclusivamente do trabalho. E realmente era isso que eu estava. Então eu fui pesquisar o que eu deveria fazer. Então você deve procurar um psiquiatra que seja perito, que possa te avaliar e dar um laudo. Então eu consegui e fui nessa psiquiatra. Ela me avaliou bem detalhadamente, fez o laudo e me afastou por 180 dias. Eu fui ao INSS e eles negaram, né, o benefício. E aí eu informei a instituição que eu trabalho e o RH respondeu que eu tentasse agendar de novo. Só que quando eles falaram isso, eu já tinha pesquisado muito sobre a síndrome. E então eu já sabia que a responsabilidade que a empresa, que a instituição tem, que eles contratam uma psiquiatra para te avaliar, para realmente ter certeza que é a síndrome de burnout, porque é uma doença ocupacional e isso traz prejuízo para a empresa. A imagem é prejudicada, corre o risco de ter multa, o sindicato passa a ter problemas com o sindicato daquela categoria. Então, eles têm que ter certeza que não. Eu fui lá na instituição mesmo, passei por outra perícia muito detalhada, com testes para testar a memória e várias coisas. E eu levei, assim, coisas que provava que eu estava exausta, né, e lenta. E tá, eu esperei o resultado do laudo, e quando o resultado veio, aí eu tive a surpresa de ver que a psiquiatra não colocou nada do que eu mostrei que poderia provar a síndrome de burnout. Ela e deu o diagnóstico lá de que era depressão, que eu só tinha depressão. Eu tinha certeza que não, porque era a minha vida da aula. Eu amo, entendeu? Então, para eu não gostar, é porque eu tô doente. Então, eu tinha certeza que não me conformei com aquilo, li todo o laudo, achei várias mentiras. Ela pegou um já pronto e foi só encaixando a minha história, e encaixou mal algumas coisas. Então, eu comecei a questionar aquilo, e lá ela colocou que eu poderia voltar a trabalhar se eu tivesse fazendo o tratamento. Porque eu disse, ó, eu parei o tratamento com a psicóloga, porque se eu não estou recebendo, como que eu vou me tratar? Aí eu consegui uma psicóloga que permitiu que eu pagasse depois. E os remédios eu estava conseguindo comprar com a ajuda da família e tal. E aí eu fui e me apresentei para o trabalho. Quando eu me apresentei para o trabalho, com base no que ela colocou lá, aí eles pediram para eu passar pelo médico do trabalho. Passei pelo médico do trabalho e ele disse que eu não estava apta a trabalhar e que queria outra avaliação, porque aquele laudo ali estava meio confuso. Passei para outra avaliação. A outra colocou também que eu tinha tanto a depressão como a síndrome de burnout, os dois síndromes. Então, eles ignoraram. O INSS ignorou e a instituição também ignorou, fez de tudo para dizer que não era. Então, assim, eu ainda não está totalmente provado que no papel que eu tenho a síndrome de burnout. Agora eu já consegui uma vitória porque o INSS registrou a CAT, né, que é Comunicação de Acidente de Trabalho.
Isso aí a empresa negou. Eles negaram, daí eu procurei o sindicato dos professores e eles fizeram para mim. Eu tive que processar o INSS para receber o meu auxílio, que é auxílio doença. Só que a síndrome de burnout é doença ocupacional. Então tem que ser auxílio acidental. E assim, eu fui ao INSS já assim com uns 8 laudos mais ou menos. Todos têm o CID da depressão e da síndrome de burnout. Eles sempre ignoraram. Então assim, todas as perícias que eu passei, ninguém perguntou, nenhuma pergunta com relação ao trabalho e coloca que eu tenho só depressão. Tem milhões de pessoas com a síndrome de burnout, só que desses milhões, a quantidade que tem, que estão recebendo auxílio acidental, são pouquíssimas, comparada com as milhões que tem. Porque é confuso a depressão com isso. A única coisa que você vai provar que é a síndrome de burnout é o nexo causal. Você tem que ter alguma coisa que prova que o trabalho te fez ficar doente, entendeu? Então, é o caso de que eu tenho e-mails, mensagens, atividades que eu fiz que mostram eu trabalhando 2 horas da manhã, eu virei à noite acordada, trabalhando, aprender a mexer com todas as ferramentas para dar aula online, né? Então, assim, o ano 2020 foi terrível e resumindo para vocês é isso, é um diagnóstico difícil de fazer, mas o diferencial é isso, o pânico, o pavor é só relacionado ao trabalho, entendeu? Então, estudem bem que vocês vão ter bastante clientes.